Clique Mais Notícias. Agora 7h06, sexta-feira, demora mas chega, hein? 7 de julho de 2018, e nós começamos o jornal te contando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a lei que proibia a abordagem sobre gênero e orientação sexual em escolas municipais de Foz do Iguaçu. O ministro considerou que a orientação pedagógica e a definição do conteúdo curricular são atribuições da União, ou seja, embora estados e municípios tenham competência para complementar a legislação federal e fazer adaptações, Toffoli afirmou que as entidades federativas menores não podem ordenar de modo contrário o que foi estabelecido na legislação federal. A ação foi ajuizada pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e, segundo a legenda, a proibição à abordagem do tema configura verdadeira censura e estimula o controle no ambiente escolar entre os professores. Segundo Toffoli, falar e promover a igualdade de gênero na escola não é anular as diferenças ou promover ideologias, mas garantir que qualquer cidadão viva e se apresente da forma como quiser. Ao suspender a lei, o ministro ainda justificou que a medida é grave, atinge diretamente o cotidiano dos alunos e professores da rede municipal de ensino, com consequências evidentemente danosas. Assunto delicado, mexe num vespeiro o ministro Dias Toffoli, e agora vamos ver como é que vai ser a repercussão nas escolas lá do oeste do Paraná, mais precisamente em Foz do Iguaçu. Sabe, Rafa, que tem muitos candidatos a presidente, um deles é o Bolsonaro, que toca muito nesse tema, que tem a ver com o kit gay, que ele chama de kit gay nas escolas, enfim. E agora o ministro Dias Toffoli libera a educação de gênero lá nas escolas de Foz do Iguaçu. Vamos ver o que vai dar. Você ouvinte pode participar desde já com a sua opinião. O que você acha disso, hein? Manda pra cá o seu WhatsApp ou entra lá na live e manda o seu recado aqui pra gente. 7h08 agora. Agora tem uma história daquelas que deixa você contribuinte, que paga os vereadores, paga os deputados, paga os senadores, prefeitos, governadores, os presidentes, funcionários públicos em geral, toda essa massa de funcionários públicos de cabelo em pé. Tem um vereador de Ponta Grossa, região aqui dos Campos Gerais, grande audiência nossa nos Campos Gerais, que criou um projeto para controlar e limitar o volume do apito dos trens dentro da cidade entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã. Conta pra gente, Rafa. De acordo com o vereador Magno Zanelato, do PDT, que é médico pneumologista, a ideia é diminuir aí os transtornos provocados pelos trens quando disparam o alerta sonoro, então limitando a quantidade máxima de decibéis. Agora, o vereador explica que essa ideia que ele teve surgiu justamente porque ele mora, adivinha só, perto de um local com passagem de trem. E os moradores também reclamam que barulho atrapalha o sono. Eu moro numa região onde o trem passa muito próximo da minha casa. Vizinhos, alguns moradores da região, começou a vir aquela demanda. 36,5% da população brasileira sofre de insônia. E daí você está com um problema de saúde pública, porque as pessoas têm dificuldade de dormir. E na nossa cidade passa de 2 em 2 horas. Isso quando não é época de colheita, que às vezes chega a passar de hora em hora. 30, 40 segundos com apito apertado. De acordo com o vereador, a ideia é aumentar a iluminação de cruzamentos onde o trem passa e não eliminar o apito, apenas reduzir o barulho. A partir das 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, o trânsito se reduz em 90%. Ele está trazendo mais prejuízo do que benefício. Então, qual que é a necessidade desse apito durante a madrugada onde as pessoas estão repousando? Um barulho menos intenso seria o suficiente para isso e talvez no processo de tanto distúrbio. E de acordo com o especialista em trânsito, advogado Celso Mariano, outras iniciativas como essa do vereador lá de Ponta Grossa já foram criadas, ouvintes, em outras cidades. Só que, na sequência, foram derrubadas pela justiça, já que o apito é essencial para garantir a segurança de quem trafega por cruzamentos onde passam os trens. Para a segurança do trânsito, é muito importante que o trem buzine, porque mesmo assim, mesmo com aquele barulhão, com o susto que alguns levam, ainda assim acontecem acidentes entre veículos e trens. E são sempre acidentes muito graves,
porque a inércia do trem é incomparavelmente maior a qualquer dos veículos que possamos imaginar, mesmo de um caminhão grande. Ele explica que o padrão de segurança de trem seguido no Brasil é internacional e apenas uma lei federal poderia alterar o modelo seguido hoje. Tem que ser uma lei federal para fazer essas mudanças. Provavelmente o esforço de mais uma das tantas prefeituras do Brasil que sofrem, seus moradores sofrem com a poluição sonora dos trens, especialmente em horários em que as pessoas querem descansar. Isso é absolutamente legítimo, esse questionamento, mas provavelmente vai resultar em nada até que haja uma legislação federal que resolva a questão. Esse é o Celso Mariano, especialista em trânsito, que diz o óbvio. O barulho do trem ajuda a salvar vidas e é para isso que ele existe. O trem buzina, apita, chame como quiser esse som, é que é para as pessoas ficarem alerta e não cruzarem a linha quando ele estiver passando. Agora esse vereador, o Magno Zanelato lá de Ponta Grossa, é incompetente na função dele por 2 motivos básicos. Primeiro, ele deu um dado ali, genérico e nacional. Porque 3% da população brasileira sofre de insônia. Tá, qual que é o recorde disso em Ponta Grossa? Você trabalha em Ponta Grossa, vereador. O senhor tem que ter um estudo local. O senhor tem que ter pedido local. Tem algum abaixo-assinado da população de Ponta Grossa pedindo isso? A sua comunidade pediu isso? Não, você vem com dado nacional, não diz nem a fonte, porque 3% sofre com insônia. E outra coisa, como disse o especialista em trânsito, é uma lei federal, então quem legisla sobre isso é o Congresso Nacional. Daí a Câmara aprova uma lei, tem todo um processo burocrático. Não, é porque aprova a lei e não dá em nada. Quanto dinheiro foi gasto com isso? Quantos técnicos judiciários, assessores jurídicos da Câmara não passaram por isso? Quanta mão de obra não foi gasta para redigir esse projeto, para votar, para abrir a casa? Tem dinheiro público envolvido nisso. O próprio tempo. O tempo, exato. Gastado, Daí vai lá e aprova uma lei que não serve para nada, porque vai cair na justiça porque não é competência do município. Então, vereador Magno Zanelato, vá procurar o que fazer, converse com as pessoas. Deve ter muito problema mais importante em Ponta Grossa para o senhor discutir do que fazer média. Porque eu moro perto do trem e eu não consigo dormir. Parece uma criança mimada, né? Virou vereador para quê? Para cuidar do sono? Do próprio sono? Em casa própria? Pra você ver, na minha casa, a gente teve um problema seríssimo com um acidente de trem. O trem pegou um carro que tava minha avó e meu avô, né? E aí, em vez de você querer baixar o volume do apito do trem, por que você não briga pra colocar cancela? Exato. Por que você não briga pra melhorar a situação? Em vez de baixar o apito do trem, coloca uma cancela. Você salva mais vidas do que ficar querendo baixar o apito do trem com... né? Já deu. Enfim, de qualquer forma eu moro perto de trem também agora, mudei há pouco tempo e acostuma. E quem não quiser morar perto do apito do trem, tem que se adaptar a isso. Ou mudar de lugar. O trem tá ali há bastante tempo. Garanto que muito antes de muita gente morar ali perto. Ponta Grossa é uma cidade rica no interior do Paraná, justamente por ser um dos maiores entroncamentos rodoviários e ferroviários do país. A Ponta Grossa é uma região estratégica, então não tem como você brigar com o trem em Ponta Grossa. Ela traz riquezas para a cidade, transporta riquezas do estado. Então tem que se acostumar ou achar uma outra solução. O Terribas lembrou bem aqui, nos outros países o que tem é a cancela. Daí não tem tanto barulho, é verdade, mas baixa a cancela para avisar. Quem dirige sabe muito bem a importância que tem o apito, porque às vezes você está ali dirigindo, concentrado no trânsito. Alto. Claro. Exato. Aquele sinal intermitente, não sabe se está... porque às vezes o sinal tem problema. Claro. Volte e meia. Aqui em Curitiba, quem mora aqui, vê aquele semáforo do trem piscando sem precisar. Então, ou seja, tem que ter o apito, tem muito alto, se está com o som alto no carro, tem que ser maior que esse som para você escutar, enfim. Evita acidentes. Incomoda? Incomoda, mas salva vidas. Então isso é o que importa. Agora, o que mais me incomoda nisso tudo, não é nem a ideia de tapafúrdia, é a Câmara, os assessores jurídicos que tem lá, deixarem ser discutida uma coisa dessa que vai ser derrubada ali na frente, porque não é competência da Câmara legislar sobre isso. E tem ouvinte participando sobre esse assunto, Mark. Aqui na live, o Tony Ramos de Oliveira mandou aqui: bom dia. Eu falei que eu morava perto da linha do trem na participação já do jornal de ontem. Dizia, eu moro pertinho ali na região do Cabral e vi muitos acidentes mesmo com o som alto do trem. Esse vereador, na opinião do ouvinte, deveria escolher um quintal para carpir. Coitado dos eleitores desse vereador, lamentável. Não, gasta esse tempo indo num posto de saúde, gasta esse tempo indo... numa escola, né? Tem um monte de coisa pra fazer. O ouvinte aqui, final telefone 4050, o Jean de São José dos Pinhais, ele diz que mora praticamente na linha do trem, diz que a filha dele não acorda, que ele nem escuta mais,
que não incomoda nada, segundo ele, se acostuma e evita muitos acidentes. Então ele também acha muito ruim essa ideia. O Adriel, de Fazenda Rio Grande, diz que o vereador tem que achar uma pia de louça para lavar. Tem a vinheta aí, Tê? Aqui, ó. Vai te catar, vai achar um pia de louça pra lavar. Um pia. Tem mais ouvintes na live aí, Rafa? Tem sim, o Léo tá dizendo o seguinte, já que a gente ouviu aí o pia de louça, o Denian tá na Rússia, escreveu ele aqui, junto com o professor de atestado. Não acreditou nessa história aí do show. Será que o Denian tá enganando? Não quis entrar hoje, não sei. Sob suspeita, Denian. Ontem ele postou no Instagram dele uma comida lá, não sei o que era dele. A vida tá difícil, né? Tá difícil, mas... Tá dando pra ver que tá difícil. O Alfredo Og, do Capão Raso, aqui em Curitiba, diz que tem que perguntar para o vereador quem vai pagar pelo aumento dos acidentes nos cruzamentos com a linha férrea. Também tem outros ouvintes aqui, vários ouvintes falando para o vereador ir conversar com as famílias vítimas de acidentes de trem para perguntar o que elas acham. Tem mais participações que vão chegando a respeito dessa proposta aí para diminuir o barulho do trem. E aí diz aqui o Jefferson: deveria ter cruzamentos em níveis diferentes. É só aqui no Brasil que a gente tem esses cruzamentos que ficam no mesmo nível. Tá falando aqui uma maneira, né, possível para poder evitar acidentes. A Val Fernandes mandou participação, diz: o vereador pode tomar um remédio aí, viu? O médico receita isso para todo mundo. Colocou aqui um Rivotril. Um Draminzinho. O Tobias Ferraz, aqui de Curitiba, diz que mais o vereador legislando em causa própria sem conhecer o mínimo do assunto. Mas tem vereador aqui também que gostou dessa... Tem ouvinte que gostou dessa proposta do vereador. Um deles é o final telefone 1001, o Fernandes, dizendo que ele gostou porque em Curitiba também tem esse problema. Segundo o ouvinte, é abusivo a quantidade do apito dos trens e ele apita de 2 a 3 horas da manhã no Jardim Botânico. O ouvinte acha um absurdo. Também tem o ouvinte aqui, Carlão Taxista, dizendo que é pro vereador ir rachar uma lenha, procurar o que fazer. O Reginaldo de Curitiba está falando sobre outro assunto trazido aqui no começo do jornal, sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, de permitir a educação de gênero lá nas escolas municipais de Foz do Iguaçu. Ele diz o seguinte: diz que o Toffoli o faz sentir vergonha de ser brasileiro, ele está levando os 2 filhos para a escola e eles falaram: pai, esse ministro do STF está fora da casinha, viajou na maionese. As crianças, os ouvintes mirins do RIC Mais Notícias, que já começam críticos à vida, viu, Rafa? O jornal já está estimulando neles essa coisa de criticar a classe política e isso é muito bom. Que belo efeito. O ouvinte aqui que lembra que sobre o trem tem o Hospital Cajuru, que fica do lado do trem aqui em Curitiba, ali, né? A linha passa bem ali do lado. Pois é, mas o hospital tá ali, não tenho notícia do hospital oficialmente pedir qualquer coisa nesse sentido. Se nem o hospital se preocupa com isso, né? E existe uma restrição, claro, em relação ao horário também. Vale dizer que aqui na live o Júlio César Domingos mandou uma solução muito fácil pro vereador. Mandou aqui, ó, só colocar um abafador no ouvido. Pode ser fazer isso, né? A Maria Cláudia diz que tão estapafúrdia quanto a ideia do trem é as galinhas para acabar com o lixo. Lembra ela aqui a proposta do vereador Goura, aqui de Curitiba, que propôs lá na Câmara colocar galinhas nos terrenos públicos da cidade, nas praças, para comer o lixo orgânico e assim não precisarmos mais depender tanto assim dos aterros. Não precisa nem comentar essa proposta do Goura, né? Já falamos aqui no jornal e a ouvinte assinalou bem. Se compara essa ideia do AP do trem de Ponta Grossa. Também tem o ouvinte aqui, final telefone 4699, o Guilherme Cubo, dizendo que gosta muito da sua participação, Rafa. Opa! Que tá bom. gostando desse jornal com a sua participação. Muito obrigada. Do lado feminino, né? Que bom, muito obrigada. Ó, tem um ouvinte aqui na live, aqui, o Marcos Paulo, ele diz o seguinte: é pra acabar mesmo, só no Brasil que você vê radialista querendo dar opinião. Pois é. Então você vem pra cá também, você pode... Nós somos só no pessoas. Brasil, ninguém dá opinião. Não, mas aí a gente tem que explicar pro Marcos Paulo que assim, nós somos pessoas Acho que na Coreia do Norte iguais. não, né? Mas, enfim. A gente tá aqui, a gente dá a notícia, mas a gente também dá opinião, porque a gente também tem opinião. Como que é o nome do ouvinte aí? Marcos Paulo. Marcos Paulo, você tem 2 opções. Mudar de rádio, você tá pela live, é só trocar de página na internet, ou escutar a Band News, escutar a CBN, escutar um pagodão lá na Rádio Massa, você escolhe. Ou você pode se capacitar e vir aqui, bate na porta aqui, entrega teu currículo e se oferece aqui para comentar no lugar, já que você é tão melhor. Mas
faça alguma coisa de fato. Reclamar no Facebook não adianta nada. Não, ele Um não beijo confia. pra você, viu? Um beijo pra você. O Eduardo Armstrong Corrente diz aqui que deveria haver uma lei para reduzir o salário de vereador que faz propostas absurdas, porque estão gastando tempo com besteira e tempo é dinheiro. Dinheiro público, inclusive, lembra aqui o ouvinte. O final do telefone 3739, o Bruno, faz aqui uma brincadeira, uma ironia. Diz que ele trabalha no terceiro turno, no Rafaela. Então ele quer que pare tudo agora para ele dormir. Ele, já que é assim, né? Sei, já nem anda trem. Por que trem? Pronto. Não ande mais nada de madrugada aí. Ó, e é melhor falar também pro bombeiro não ligar a sirene quando estiver indo socorrer alguém, porque faz muito barulho. Nem a polícia É uma também. A questão de polícia não saúde liga a sirene pública. porque é muito barulhento. Não dá. Tem o ouvinte aqui, final do telefone 2725, a Ana Zin, diz aqui, aproveitem para avisar a população que quando houve um barulho de uma ambulância no trânsito, que devem sair rapidamente da frente, ao invés de ficar andando devagar. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente vê bastante ainda. Quando você vê uma ambulância com a sirene ligada, tem muita gente que ainda fica na frente ou que anda devagar ali, não consegue sair. Gente, dá preferência, né? A Sheila Ortiz aqui diz que essa questão do trem, até uma criança de 2 anos sabe a importância disso e diz que as crianças gostam do barulho e é verdade. O pessoal que é do interior deve ter visto isso já. Tem cidades pequenininhas que o trem é um acontecimento quando passa. Sim. O pessoal vai lá pra beira da linha ou na estação para ver o trem passando e tal, enfim. E tá acostumado com o barulho. O barulho, inclusive, chama as pessoas para ir ver o trem passar e tal. Dá tchau pro maquinista, tem tudo isso que acontece no interior do país. Rick Mais Notícias. Agora 7h27 e ontem, quinta-feira, foi dia de visitas lá na Polícia Federal, viu, Rafaela Moron? Quinta-feira é o dia que o presidiário Lula recebe visitas na sede da Polícia Federal aqui no bairro Santa Cândida, em Curitiba. E depois de visitar o presidiário ontem, o João Pedro Stedley, do MST, também comentou lá a greve de fome de 11 companheiros da Via Campesina, que é um braço do MST, por tempo indeterminado, que, segundo Stedley, vai começar no dia 31 de julho, lá em Brasília. Segundo Stedley, cada companheiro lá vai ter uma plaquinha dizendo: eu tô aqui por causa do Fachin, e tô aqui por causa da Carmen Lúcia, e tô aqui por causa daqueles juízes do TRF4, que, segundo Stedley, não são juízes. E o pessoal vai lá fazer greve de fome na porta do Supremo, enquanto Lula não for solto. Por que 31 de julho? Porque em agosto o Supremo volta a trabalhar e deve analisar aí, começo de agosto, primeira quinzena de agosto, esse pedido de liberdade de Lula. E eles querem fazer pressão em torno disso. Vamos ver o que vai acontecer, mas segundo lá o Stedley, o pessoal do MST vai passar fome lá para ver o Lula solto. E na saída, inclusive, o Stedley chegou a dizer, em termos de baixo calão, aí não vou poder colocar no ar, mas que o Lula está bastante chateado, vou colocar nesses termos, assim, com a situação do país e com o que ele chamou de manipulações do STF. Chegou a dizer ainda que esse abaixo-assinado, que vai ser feito aí pelos movimentos sociais, é para que a ministra Carmen Lúcia crie vergonha. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho a impressão que se o STF não fizer o serviço, como diz o Denian, o pessoal vai ter que fazer um regime bom, porque são 12 anos de pena, gente. Então, tem que fazer uma grevezinha. Vai grande. Os ouvintes estão participando aqui já e assinalam aqui, Rafa, o Thiago aqui de Curitiba. É importante falar que o Stedley não vai fazer greve de fome ele, né? São só os outros companheiros. Ele vai ficar ali gordinho do jeito que está. Você pode participar também daqui a pouquinho mais participação de ouvintes sobre esse e outros assuntos. Vamos falar agora da burocracia que atrapalha quem quer ganhar o seu dinheiro de cada dia. A Prefeitura de Curitiba abriu um edital para os vendedores de churros ambulantes. São 4 pontos de venda, 3 no Parque Barigui e 1 no Tanguá. Eles têm até o dia 25 para participar do edital. A inclusão do produto na lista de alimentos regulamentados para venda no comércio ambulante foi feita em abril pelo prefeito Rafael Greca. E para participar do processo, tem uma lista longa de documentos, como certificado do veículo adaptado, que é expedido pelo Detran, e certificado de manipulação de alimentos. Com a crise, muitas famílias encontraram na venda de pipoca, algodão doce, sorvete, churros, uma fonte de renda. Mas agora o processo burocrático para participar do edital preocupa as famílias que têm como ganha-pão o lucro com a venda de churros. O
casal Joyce e Rafael Crespo tem um food truck de churros e vende no Tanguá há 2 anos, com um filho de 5 anos. Então eles temem agora perder o ponto. Eles pedem um certificado do Detran, carro adaptado para comércio, certo? Sempre trabalhei, nunca precisei disso em eventos e nada, sabe? Burocracia para pegar esse papel, taxas em cima de taxas, sabe? Porque se ficar mais de um churreiro, aí já não vende, nenhum nem outro vende bem, como dizem, né, os próprios donos de food trucks. Respeita, né? Se um fidelizou a rota, se a gente foi o primeiro que chegou lá, a gente vai ficar. Então, eu gostaria que a gente continuasse, que a vaga fosse nossa, né? De acordo com o decreto da Prefeitura, a venda em parques com uso de veículos, como os food trucks, só pode ser feita para comercialização de churros, crepes, cachorro-quente e caldo de cana. Joyce explica que, por conta do risco de perder o ponto, preferia continuar vendendo os churros no local sem toda essa burocracia. Pelo decreto que regulamenta o edital, o veículo que vai vender churros deve ter abastecimento próprio de água potável e atender a diversas outras medidas. O ambulante não pode, por exemplo, usar banquetas, cadeiras, mesas ou qualquer outro elemento que faça ali uma ampliação dos limites do veículo. É a burocracia que, mais uma vez, atrapalha quem quer ganhar o seu dinheiro de cada dia. O pessoal está vendo churros ali na rua, oferecendo um serviço à população, e aí é uma coisa relativamente simples. Claro que tem que seguir algumas regras de higiene sanitária, enfim, obviamente que a prefeitura tem que fiscalizar isso. Mas sobre a papelada, isso que irrita, né? Quem quer empreender e quem quer ganhar o seu dinheiro de cada dia. E a burocracia é tão grande, Rafa, até a Janiele, nossa produtora, deixou aqui uma lembrança que no começo do ano a prefeitura pediu para que moradores que fizeram uma horta comunitária ali na calçada do Bom Retiro desmanchassem a plantação porque não podia. Também tinha que entrar com processo de pedido de alvará e 500 formulários, 50 carimbo e falar com não sei quantos funcionários públicos, tudo para poder fazer uma horta na rua. Uma calçada que estava, inclusive, não tinha manutenção adequada. O pessoal fez uma horta ali para aproveitar o espaço e não pôde por causa da burocracia. É a burocracia que atrapalha aí a cidade, atrapalha quem quer empreender, atrapalha quem quer até enfeitar a cidade, até produzir na cidade, como o caso desses moradores lá do Bom Retiro que fizeram uma horta na calçada. O que é um movimento de união, né, entre a sociedade, né? Fazer uma horta comunitária, que coisa legal, né? Imagina. E aí você não pode fazer. Absurdo. Não pode, a prefeitura tem que autorizar. Também tem aqui vários ouvintes participando sobre o jejum lá do pessoal do MST, Rafaela, dizendo que o final do telefone 4192, dizendo que esse povo podia fazer o jejum intermitente, que daí dura mais tempo o jejum. O Rubens mandou essa mensagem para cá. Também tem a final telefone 9112, o Alain Zamariotti, dizendo que agora o PT arrumou uma forma de não precisar pagar o pão com mortadela. Cutuca o ouvinte. Na verdade, eles estão economizando. Tem gente comentando na live também nesse mesmo sentido aí, de que vai sobrar mortadela. E muitos ouvintes ainda comentam a história do vereador que tentou limitar aí o barulho do trem em Ponta Grossa. Falando, por exemplo, aqui o caso do Júlio mandou mensagem que no Japão, onde ele está, essa convivência com o apito do trem é super comum, não incomoda ninguém. E diz que, inclusive, reforçou aqui a história que o T trouxe, né, das ambulâncias, dos motoristas terem que abrir espaço. Diz que lá no Japão também os motoristas têm que encostar para deixar a ambulância, a viatura e bombeiro passar sem atrapalhar. Sobre o Japão, tem um fato curioso. Aconteceu esses dias, agora, começo de maio, na verdade. O Japão ficou um mês, Rafaela, caçando o maior criminoso da história do Japão. E caçada mesmo, com helicóptero da televisão acompanhando, a polícia mobilizada, o país inteiro parou para acompanhar lá a caçada ao Tasamura Ihao. Devo ter errado a pronúncia, que meu japonês não tá calibrado hoje. Mas era um homem lá de 27 anos que era o bandido mais procurado do Japão. Sabe qual que era o crime dele? Alguns furtos. O bandido mais procurado do Japão era procurado por alguns furtos. Imagina a diferente cultura. Difícil a vida, né, no Japão. Pois é. Pisa menos no Japão. Lá no Japão é quase zerada a taxa de homicídios, enfim. É outro mundo mesmo, de verdade. O Júlio, né?
Isso, nosso ouvinte que tá Júlio lá, ouvinte que tá na pode live contribuir aqui. na live aí. Então, ou seja, parece um outro mundo de verdade. Não parece ser humano que nem o brasileiro, entendeu? A cultura deles é tão diferente da nossa que parece um outro mundo de verdade. Você pode sair 3 horas da manhã sacudindo um iPhone 10 na rua, assim, ó. Que não acontece nada. Não acontece nada, Que não beleza, acontece né? nada. Dá pra ter segurança lá. Eles têm outros problemas, é verdade, mas sobre a segurança pública eles conseguiram aparentemente resolver esse problema de maneira eficiente. Tem o ouvinte aqui, Luiz Fabiano de Colombo, dizendo que ele adora as vinhetas, e ele propôs mandar um bom dia pro vereador de Ponta Grossa para ver se ele acorda lá. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Essa é muito boa. Tá aí, acordar todo mundo lá. O Emerson de Ponta Grossa diz que o interessante na questão da horta na calçada é que quando a calçada precisa fazer um conserto ou melhorias, o responsável é o proprietário. Agora, mesmo o proprietário querendo fazer a horta, tem que pedir autorização. Na verdade, viu, Emerson, não adianta nem pedir autorização, porque é proibido. Então não adianta pedir autorização. Que se você pedir, a prefeitura provavelmente negue, porque tem uma regra aí que proíbe de fazer isso nas calçadas. O Roger, dizendo sobre aqui a burocracia também, novamente o poder público interferindo na vida das pessoas que trabalham honestamente. A prefeitura deveria fiscalizar os carros da Uber, solicitar os mesmos documentos que solicitam aos taxistas. Cutuca aqui o Roger. Também tem o Leandro dizendo que vamos ter que pedir para o homem do trem se mudar para o Santa Cândida ao lado da PF. Ver se isso melhora a situação por lá. Mas imagina assim, o pessoal reclamando do trem, é verdade, né? Mas o trem tá ali, pelo menos, tá fazendo um serviço à sociedade, tá transportando carga. E quando você acorda com esse barulho aqui, ó, que nem o pessoal de Santa Cândida, lá não tem trem, mas tem isso aqui, ó. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Então, imagina acordar com isso. O que é melhor, será? Acordar com o trem ou com o pessoal gritando assim, com panela batendo, tal, enfim? Olha, o Cleverson Gonçalves diz o seguinte aqui na live, que ele mora em Ponta Grossa há alguns anos pertinho de um cruzamento que tem ali um trilho. Ele disse que no começo ele acordava assim, de hora em hora, durante a madrugada, e não só a buzina, até a vibração da passagem do trem provocava ali. E aí, diz que, como muitos ouvintes, ele se acostumou com o barulho já rapidamente. Se com a buzina acontece acidentes, ele colocou aqui, imagina se não tivesse o apito do trem, a quantidade de acidentes que poderia ter. O ouvinte aqui, final telefone 5880, o Gabriel, do bairro Boqueirão, aqui em Curitiba, diz que o pessoal que vai fazer jejum lá vai aprender como se vive na Venezuela, que eles tanto vivem. Uma amostra grátis. Ouvinte. O ouvinte, final telefone 3628, o José Sirton Ribeiro, dizendo que para ele há partidos que são iguais terroristas islâmicos. Uns aloprados mandam lá coisas idiotas, enquanto o pessoal mais baixo fica cumprindo as ordens. O pessoal do PT, segundo ele aqui. Também tem a participação aqui dizendo que eu tô muito revoltado hoje. Você achou que eu tô muito pistola? Tá meio pistola hoje. Tá meio pistola. É o jogo, a tensão do jogo. É a tensão do jogo. Tô Daqui a pouco aqui. a gente vai fazer o nosso Isso. bolão. O Denier já deu o palpite dele, né? Já deu 3 a 3-1 1. fora o baile. Vai. Tá otimista, hein? Tá animado. Tomara que... Eu até acho que vai ganhar também, mas Lá não na tô Rússia tão ele tá assim. bem. Não, ele tá... Também tá lá na Itália, Agora, né? Tá tranquilo, a vida tá boa lá. Tem vários ouvintes aqui pedindo pra abrir uma investigação sobre o verdadeiro paradeiro do Denian. O verdadeiro paradeiro dele. Né? Será que tá na Rússia? Pois é, o pessoal não tá aguentando muito. Será que o Denian meteu uma testada aqui também, não? Que nem aquele professor? Ontem a gente tava falando aqui com a Rafa antes do jornal, que Isso ontem aí. deu uma virose, rapaz, em todo mundo, né? Todo mundo tava no hospital ontem. ruim, Nossa, Não, deu uma peixe, virose, a gente pessoal, comeu né? peixe, tá, Agora, tá ruim, intoxicação. Vocês imaginem essa sexta-feira. Essa é o verdadeiro sextou. É quinto dia útil, então o pessoal caiu a grana no bolso. É sexta-feira, tem jogo do Brasil. E se o Brasil passar, a semi é na terça-feira. Virou um carnaval, gente. É o maior Vamos sextou fazer da história. bem conversadinho, né? Dá tudo certo. 7h39 agora. Na volta vamos falar da seleção brasileira. Você pode desde já mandar o seu palpite pro placar pra gente registrar aqui. Todo mundo no Vai Brasil. Vamos lá. Ritmo
Fique Mais Notícias. 7h43. O final de semana começa mais cedo para quem vai conseguir assistir o Jogo do Brasil nesta sexta-feira. A partida começa às 3h da tarde e os bares daqui de Curitiba e de cidades do interior prepararam promoções criativas para o jogo decisivo contra a Bélgica pelas quartas de final. Os estabelecimentos participantes do Festival Mundial dos Bares têm novidades e promoções para garantir que os torcedores se divirtam durante a disputa. São rodadas de bebidas de graça, com rodada de chopp, de cachaça, a cada gol da seleção, a cada tombo do Neymar. Também tem bolão, quem acertar o placar pode ganhar um barril de chopp e outras atrações como pratos inspirados nos 8 países que já foram campeões da Copa do Mundo. Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha, França, Itália, Inglaterra e Uruguai a preço único de R$ 29,90. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, o Fábio Aguaio, as iniciativas ajudam a aquecer o setor. Além de definir se nós vamos para a semifinal, criou uma expectativa positiva dos empresários criarem atrações, promoções, fatos novos, né, para atrair os nossos clientes e também atrair as pessoas que estão visitando a nossa cidade, mês de julho, férias, né, os turistas, que não adianta mais só transmitir o jogo, tem que ter um diferencial. É um sábado extra para nós, por sorte amanhã é o 5º dia útil com essa renda extra para os nossos empresários do setor que estão muito felizes. Para conferir a relação completa dos bares participantes e detalhes dessas promoções, é só acessar o site mundialdebares.com.br. E quem também quer lucrar com o jogo de hoje são os supermercados. Aqui da capital, vários criaram promoções em cortes de carne, cerveja e outros produtos como petiscos. Você vai ver o jogo onde, Tê? Eu vou assistir na minha casa o jogo. No conforto do seu sofá. Hoje eu vou assistir na minha casa. Você, Rafa? Eu vou assistir com amigas, mas aí a gente tá definindo o local, clube da Luluzinha. Eu vou assistir em casa. Mas daí vai reunir a família e tal. E vai ter um churrascão? Vou fazer um churrasco, cara. É só isso, né? E você, Marco? Eu vou ver na casa de uns amigos também, assistir o jogo. O pessoal tá combinando lá. Eu não trabalho essa tarde, então estou liberado de folga. Vou ver na casa de uns amigos. Eu acho que seria um momento ideal para começar a fazer uma greve de fome, hein? Sabe que o pessoal tá comentando sobre essa greve de fome aqui? Bom timing. Imagina que sacanagem. Vai lá, os caras estão lá na greve de fome e você passa com uma caixa de pizza, assim, ó. Daquela bem cheirosa, assim, senta na frente assim com uma caixa de pizza. Muito aquele churrasquinho tem que sair. Deixa o cara fazer o protesto, respeito. Ou se você passar, sabe aquele pão com mortadela do Mercado Municipal de São Paulo? Não, melhor. Você pega uma churrasqueirinha, coloca ali perto e coloca umas linguiças assim, que solta pouco cheiro. Você sabe que o Terribas tem uma receita de pão com mortadela que ele esquenta a mortadela, não é isso? Isso, pão com mortadela, melhor pão com mortadela do sul do mundo. Eu aprendi lá em São Paulo. É pão, daí você pega a mortadela, você coloca ela na frigideira assim, mas tem que ser aquela mortadela fininha. Aí você coloca na frigideira, assim, tipo umas 5 fatias. Com uma manteiguinha? Isso. Não? Aí depois você passa a manteiga no pão, e daí você joga a mortadela no pão assim, daí a manteiga começa a derreter. O Terribas vai fazer essa receita na frente do pessoal da greve de fome lá. Também tem a participação aqui do Paulo, nosso ouvinte. Ele diz que finalmente pode apoiar uma greve, que quer que o MST faça essa greve por muitos dias até o fim. Força Stead, ele diz aqui o ouvinte. Também tem os ouvintes aqui dizendo que que é muito fácil fazer greve de fome, mas que não dá pra confiar muito que eles podem comer um pão com mortadela escondido ali. Tem que ficar de olho mesmo pra ver se a greve de fome é real. E vários ouvintes aqui falando do sextou hoje. O sextou pro ouvinte que chegou agora é porque hoje é sexta, tem jogo do Brasil. E aí se o Brasil passar, o jogo é na terça, então dá para tentar emendar. E lá em São Paulo, lembrou aqui o Fabrício, nosso ouvinte, segunda-feira é feriado, então já sextou mesmo. Então vai parar hoje, depois do almoço, daí emenda sábado, domingo, segunda não trabalha, e daí na terça também vai emendar no Jogo do Brasil, ou seja, é um carnaval. Lá organizando bem, dá pra fazer um carnaval mesmo, já com tá tudo de folga. Né? Tranquilo. O final do telefone 7068, nosso ouvinte Jonathan Oliveira, pergunta se você aprendeu essa receita lá no acampamento, Tê. Não. Eu não fui no acampamento. Certeza mesmo? Eu queria ter ido lá pra fazer yoga. Tinha yoga, acho que tem ainda. Acho que tem fazer ainda yoga na programação. ali, ficar relax. O pessoal tá se propondo a ir lá ajudar a fazer greve de fome também, então, enfim, aqui os ouvintes. Daí não dá pra ler no ar, né, Rafa? Que tem alguns ouvintes que querem brincar, mas aí pegam pesado.
Mas agradecemos a audiência de todo mundo aqui. Tem gente na live? Tem gente na live, sim, tem gente falando o seguinte: cuidado, Terribas, colesterol é uma doença silenciosa. Não, mas eu já vou falar para os ouvintes aqui, para eles me seguirem aí nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, porque eu vou... o Fernando fez o projeto dele e agora eu vou fazer o meu projeto também, só que o meu projeto é diferente do Fernando. Então a gente fez 2 etapas. O Fernando fez a primeira etapa, ele fez a dele, agora eu vou fazer a minha. Vai ser um conceito diferente dessa questão do emagrecimento. Então a minha vai ser voltado mais pro psicológico, né? Então o Fernando ele fez voltado mais para a parte de atividade física, de reeducação alimentar. Eu vou fazer mais na questão psicológica. Então vai ser bem legal. O pessoal quiser me seguir aí no Instagram, é o Terribas, Terribas, e no Facebook só procurar Jonathan Terribas, você encontra lá. Eu vou fazer um projeto também. Vai ser bem legal. A doutora Flávia Ode tá junto. E aí, vamos lá, vai ser bacana. Olha só, tem muita gente aqui falando, o Leonardo de Cascavel é um dos ouvintes, mas várias mensagens nesse sentido, falando do palpite Cláudia Raia. Vocês dois falaram que viram. O que aconteceu? Eu não tô sabendo disso. Maravilhoso. Fizeram um espetáculo pra ela entrar no palco do Faustão. Tava entrando, né? Entrou primeiro o Boninho, daí entrou quem tá junto lá? O Miguel Falabella. Miguel Falabella. Aí depois, quando foi entrar ela, fizeram com as mãos, assim, daí bateram palma e tal, aquela loucura pra ela. Aí ele tava perguntando o Faustão, olha aí, galera, vai dar quanto jogo do Brasil e México? Aí ela falou assim, vai dar 3-1, mas eu acho que vai dar empate. Eu acho que vai pros pênaltis. Tá de sacanagem, dá 3-1, mas vai pros pênaltis. A Cláudia Raia entende bastante futebol, pelo jeito. Olha, tem muitos ouvintes na live que vem, inclusive, mandando. A gente pediu aqui os palpites, o palpite Cláudia Raia. A Cláudia Raia disse que vai dar 3-1 e o Brasil passa nos pênaltis. Mandou o Léo aqui como o palpite que ele acabou de Esse é o palpite daniano, não é? O palpite daniano, 3-1. Ele acha que é pênalti. Ele acha que vai dar baile. Ali vai baile, tem um baile, ainda tá otimista. Eu não sei. Baile eu acho que não. Também acho que não. Mas, o pessoal tá falando aqui que tá sentindo muita falta do Denian. O Richard, que é fã do Denian, tá falando que tá sentindo muita falta do Denian. Segunda-feira ele tá de volta. O Richard tá ouvindo a gente? Tá ouvindo a gente, escuta a gente todos os dias. O Richard que é um grande fã de Pouco Mortadela também, que eu sei. É um grande fã. Também tem a participação aqui dos ouvintes perguntando se o Denian é frágil, ou é gripe, ou é garganta, ou é intoxicação alimentar. Mas não é doença essa vez. Essa vez é assim, ele... cara, enfim, deixa pra lá. Ele foi fazer o campeonato de chute internacional. Os ouvintes aqui dando palpites pro jogo, 2-1 para o Brasil, segundo o Rubens. Também tem o ouvinte falando que vai dar 1-0, placar magrinho aqui, o Fernandes. Aí na live tem palpites pro jogo? Tem palpite 2-2, o Léo mandou e Brasil passa nos pênaltis. Já o Diogo mandou 3-0, já no primeiro tempo. As pessoas estão achando mesmo que vai dar pro Brasil fazer 3, hein? E aí tem o Vanderlei que disse assim, meu fim de semana começa às 2 da tarde. E o de vocês? Começa que horas? Uma participação que também mandou a seguinte opinião. Bares de Curitiba anunciam falência ao oferecer chopp grátis a cada tombo do Neymar. Sobre o Neymar, Rafaela, tem uma notícia interessante que vem lá dos Estados Unidos, não tem não? Tem uma notícia que vem do New York Times, que foi ouvir o quê? Professores de teatro nos Estados Unidos, para que eles avaliassem o quanto há de interpretação nas quedas de Neymar em campo aí durante os jogos da Copa. Então eles foram lá, chamaram professores da Universidade de Nova York, consultores de séries de televisão de Los Angeles e tal, e ouviram. E a conclusão, basicamente, que eles dizem é o seguinte, que o Neymar faz o que todos os outros atores iniciantes fazem, valoriza o evento. Essa é a conclusão da matéria. Ou seja, o pessoal que é especialista em teatro disse isso. Mas assim, eu sei que o Neymar cai demais e quem falar que não tá mentindo. Mas eu acho que o problema é o seguinte, ele é muito perseguido também, ele é muito marcado. Então ele se acostumou a cair para não machucar. Ele lesiona demais, então enfim. Não tô falando que ele tá certo cair, não é isso. Mas também tem que ter calma quando analisa as quedas do Neymar, porque ele aprendeu a cair, ele é muito pequenininho e tal, perto dos zagueirões grandes. Então ele cai para tentar não lesionar e tal, enfim. Mas claro que ele faz um show também, todo mundo assiste futebol e vê isso. Rafa, tem os ouvintes lembrando aqui, eu não sabia desse dado. Diz que o Lula, certa vez, confessou que quando fez greve de fome na cadeia, só para lembrar, durante a ditadura, o Lula passou um tempo preso. Ele fraudou a própria greve. Diz que ele confessou isso depois. Diz que ele comia umas balas Zequinha escondido. Ou seja, até na greve de fome o Lula... enfim, vamos embora.
7h53, tem mais ouvintes na live aí? Tem muitos ouvintes na live participando, tem muita gente falando aqui, ó, 1-0 pro Brasil é goleada hoje. E eu concordo com esse ouvinte aqui, não acho. Tem gente falando que o Neymar é muito fraquinho. Nossa, pessoal. Não dá, viu? Tem que ter calma pra criticar o cara. E aí tem a teoria da conspiração, gente falando que essa Copa já está definida pro Brasil, já foi comprada pro Brasil. Tem gente dizendo também que essa Quem Copa... comprou? Quem comprou? Ele fala aí, eu adoro essas teorias. Não fala. Tem que mandar a teoria completa. Assim, ó, e tá tudo certo, essa Copa já foi escolhida pra seleção brasileira, pra ser o Brasil ser campeão, e aí vai melhorar tudo. Vai diminuir o desemprego, a criminalidade vai cair, aí vem com pão e circo, é aquele discurso que tem aqui, a gente já sabe bem. O que eu queria saber, o que a FIFA tá preocupada com o Temer? O que o futebol mundial tá preocupado com o Temer? Que de certo é o Temer que comprou a Copa, segundo esse ouvinte aí. O que vai melhorar pra FIFA, o Temer ir bem ou não? Fica a pergunta aí. Olha, tem também mais participações que vão chegando. Agora eu vou fazer um parênteses que eu acho importante. E é uma informação muito relevante para o ouvinte. Quer saber que o meme chamado Psicopata do Hexa nas redes sociais, que bombou, estará no Verdade. jogo. Ele já postou já nas redes sociais dele uma foto já da credencial dele. Esse meme é verdade? Jogo. A pessoa foi daquele jeito? É verdade, é verdade. Eu achei que era brincadeira. Não, é verdade. O Yuri... Ele já tá a caminho, já tá em Kazan já. Já chegou em Kazan e já postou uma foto da credencial dele nas redes sociais. Ou seja, vai dar sorte pra gente. É o amuleto. É o nosso amuleto, entendeu? Um engenheiro espacial russo que virou meme na internet e fez uma cena ali balançando a bandeira com uma cara meio... séria, um olhar muito profundo. Meio canarinho pistola. Meio canarinho pistola. E virou o psicopata do Hexa nas redes sociais. O ouvinte Max de São José dos Pinhais diz que ele acha que o bullying pode endireitar o Neymar. Segundo o ouvinte, o pessoal falava do cabelo, ele parou de pintar. É verdade, ficou melhor o cabelo do Neymar. Daí o pessoal ficou falando das quedas, ele parou de cair. O último jogo ele caiu bem menos, jogou bem, foi autor de um gol, deu passe pro outro. E o cara foi maldoso quando pisou no pé dele, né? Sim. Independente se foi forte ou não, mas ele foi muito maldoso ali. Exato. Deveria ter sido expulso. E ali o Neymar tomou do próprio veneno, porque ele cai tanto que no começo o pessoal não acreditou muito. Depois o replay mostrou que o cara realmente foi muito maldoso, enfim, uma atitude antidesportiva. Mas assim, como ele cai muito, o pessoal já não sabe se é verdade, se é mentira, então, enfim. Então é importante hoje também a gente assistir o jogo das 11, porque o jogo das 11 vai definir aí quem passa de Uruguai e França. Eu acho que passa a França, ao contrário do Denian que falou que passa o Uruguai, eu acho que passa a França. O Uruguai é muito raçudo, né? E aí eu tenho medo porque o Brasil, já falei aqui no ar, não tem sorte com a França em Copa do Mundo. E não tô falando só daquela final de 98, tô falando sempre que jogamos com a França, dá ruim. Nosso histórico é péssimo. É ruim. França. Mas vamos lá pro placar então. Eu acho que vai dar 2-0 pro Brasil. Vai repetir o rendimento dos outros jogos? Vai repetir o placar do México aí, vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que não vai ser tão fácil não. O pessoal tá falando que a Bélgica só jogou com time ruim, que jogou com o time reserva da Inglaterra. Mas eu não sei não, eu acho que a Bélgica é um time... Pra mim, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos melhores jogos da Copa até agora. As duas seleções estão porque rendimentos porque parecidos. A Bélgica tem o melhor ataque e o Brasil tem a melhor defesa. Exato. Vamos ver o que vai dar. Rafa. 1-0. Eu vou com a Rafa, dá 1-0 Brasil, magro, e 1-0 nos acréscimos. Vai ser desesperador hoje. Tem ouvinte aqui que não tá confiante não, pistola. Viu? O final do telefone 6015 dizendo que 3-1 pra Bélgica. Nossa. Tá revoltado o ouvinte. Eu tenho muita gente aqui falando que vai dar empate e vai pros pênaltis. Aí não, né, amigo? Pô, pênalti em quartas de final. A gente não tem estrutura saúde. Emocional. A gente não tem saúde pra isso. Se o Denian tivesse que ir, já ia reclamar do Alisson. Já ia falar, o Denian não gosta do Alisson. Daí o Alisson Não, eu não tenho saúde pra Como pênalti. Como não gostar do Alisson? Gente, é sexta-feira. Não, Rafa, esse comentário. Por que esse comentário, Rafa? Você viu como é que são as coisas, Terry? Porque ele é um goleiro competente, ele é um falando goleiro... de assunto sério, ela fala com uma risadinha. É duro. Como não gostar? É o goleiro da seleção. Esses goleiros maravilhosos. Esses goleiros maravilhosos. A gente não pode fazer nada a não ser enaltecer. Agora, muita gente aqui no pênalti. Aí na live também, não? Tem muita gente falando o seguinte, que 2-2 ganharemos nos pênaltis, mandou aqui o William. E tem gente perguntando se, por segurança, o Mick Jagger não está na Rússia, não vai lá hoje. Melhor não. Seria bom o Mick Jagger, o Rafael perguntando. Nossa, seria maravilhoso o Mick Jagger. Enfim, mas eu não quero pênalti, que é muito sofrimento. Não dá, pênalti é muito ruim.
7h57, vambora então, pessoal. Vamos embora. Deixa eu falar aqui, eu saio de férias hoje, vou ficar umas semanas aí de folga, e quem vai ficar na companhia de vocês é a Rafaela Moron, que já foi aqui saudada pelos ouvintes, junto com o Denian, que vai participar lá da Europa, e o Terribas, que comanda a nave mãe da Jovem Pan por aqui. Então, um abraço a todo mundo, lá pro final do mês eu tô de volta. Tchau, Rafa. Tchau, Mike. Tchau, boas Até lá. férias, Mike. Boas férias. E ó, pra você ver como é que a nossa audiência é impressionante, né? A gente ama muito a audiência. Eu falei aqui meu Instagram e explodiu aqui o meu Instagram. Vocês são maravilhosos, gente. Vamos torcer hoje pro Brasil. Todo mundo junto. Ô, Terribas, me siga no Instagram. Vai lá. Tchau, gente.